Fala galera, no vídeo de hoje eu quero bater um papo com vocês, vai ser quase que um monólogo por causa do vídeo das tomadas. Foi bem curioso, eu lancei o vídeo sem muita expectativa e teve uma quantidade de comentários maior do que o normal. Velho, eu achei o máximo. A gente que cria conteúdo, seja qual for, é muito bom você ouvir de pessoas que sabem mais do que você e de pessoas te agradecendo porque sabem menos do que você. Eu acho que o legal é essa interação. Mas enfim, eu vou tentar aqui explicar. Eu não vou responder uma pessoa ou vou responder um comentário, eu vou responder de uma forma geral porque tiveram várias pessoas que comentaram a mesma coisa. Vamos do começo. Meu conhecimento de elétrica é relativamente básico, mas eu sei algumas coisas e quando eu estou com dúvida eu vou nesses canais grandes. Eu vou citar aqui Eletricidade Online, Engerol, Mundo da Elétrica, tem outros também que eu já aprendi muita coisa quando eu estou em dúvida com alguma besteira. Só que normalmente esses canais grandes, eles falam para quem sabe. Ou seja, o cara do Engerol, quando quer dar uma dica de alguma coisa, ele está falando com quem já mexe com aquilo ali. Não ele, eu estou falando de uma forma geral. O que é interessante, porque eles elevam o nível. Só que é muito difícil de você encontrar um vídeo que vai te ensinar o básico do básico do básico. E essa foi a minha proposta. Perceba, a gente acha que o óbvio é simples. Só que o óbvio é relativo, de acordo com cada mundo. Então, o meu mundo é isso aqui, o meu mundo é digital, para mim muitas dessas coisas são óbvias que para outros não é e vice-versa. Vou dar só um exemplo aí, um exercício para vocês fazerem. Peguem, por exemplo, a tomadinha, e a gente tem que tirar a tampa, né? O procedimento é só enfiar a chave e dobrar aqui. Se você chegar para os seus amigos ou no seu trabalho, provavelmente a galera vai fazer. Seus amigos, normalmente você escolhe, eu tiro por mim, os meus amigos também gostam do faça você mesmo, mas família a gente não escolhe, família a gente nasce. Então, próxima festa de família que você tiver, chega lá e pergunta assim, como quem não quer nada, alguém sabe como tirar essa tampa dessa tomada? De uma tomada que esteja na parede. Ou pergunta quantos já fizeram. Tirando raros casos que eu sei que vocês vão vir aqui querer me contradizer nos comentários, mas de uma forma geral, a maioria não vai fazer ou nunca fez, porque não é do mundo dela, então para ela não é óbvio. Então quando eu me propus a fazer o vídeo, eu queria ensinar o mais óbvio e o mais básico possível, que o único pré-requisito seria a pessoa saber apertar um parafuso. Porque se a pessoa não sabe apertar o parafuso, aí eu também não tenho como ajudar, porque é uma questão biológica, né, de mecânica e, enfim, ela vai ter que procurar um ortopedista, um fisioterapeuta, e de longe eu não consigo, me perdoe. Então segura esse pensamento aí que eu vou entrar em outro. Eu dou aula à noite, então durante o dia eu estou fazendo minhas coisas aqui, mas noite e final de semana é reservado para dar aula. Porque como eu dou aula para profissionais, eles só tem à noite e final de semana, então é quando eu trabalho. Veja que curioso, por isso que raramente você vê aqui a iluminação noite, noite, noite. E eu não tenho nenhuma formação em pedagogia. Na verdade, a maioria dos professores de áreas técnicas, eles não fazem a formação de pedagogia. O que é uma pena, tá? Porque ou você aprende na prática, ou você vai procurar um curso à parte e tal. E eu gosto de aprender com meus erros. Então, em sala de aula, eu fui percebendo ao longo dos anos, porque eu faço isso há uns 10 anos já, como é a resposta do meu aluno em relação a quando eu estou ensinando alguma coisa. E aí, se tivessem me contado, eu não acreditaria. Coisas simples do tipo, como salvar um arquivo, ou segura o arquivo e puxa para o programa, que para muita gente isso é o básico do óbvio, mas tem muita gente que não sabe. E profissionais que utilizam o computador todo dia e não sabem puxar um arquivo. É incrível. E veja, não tome isso como crítica não, tá? Tome isso como observação, que o óbvio tem que ser dito. E nesses anos eu fui percebendo que se você ensinar muita coisa ao mesmo tempo, o cara fica perdido. Ele não conseguiu conectar as informações. Então você tem que ir com doses homeopáticas. Você vai até um determinado ponto, finaliza a tarefa, agora a gente vai voltar para o começo que eu vou te ensinar mais avançado. Aí você volta e vai mais longe, sempre estilingando o cara para frente. Então o meu objetivo com o vídeo foi, eu quero ensinar o mais básico possível, que não envolva gambiarra, que não envolva nada ilegal, habilidades especiais ou equipamentos especiais, e que não bote o cara em risco. Esse é o principal. Quer dizer, risco sempre existe, né? Que eu consiga mitigar esse risco. Porque a pessoa quando está aprendendo, ela primeiro precisa cumprir aquele objetivo,
Depois que ele cumpriu, beleza, consegui fazer isso, ela começa a se sentir mais segura, algumas coisas já decoraram ali, aí ela consegue ir mais longe quando você dá mais carga de informação. Exemplos bestas, bota um cara para treinar, sei lá, karatê, faixa branca, duvido que em 6 meses ele consiga chegar na faixa preta. Tem um processo aí. Ou o cara que está aprendendo a dirigir, como é que o cara aprende a dirigir sem estancar o carro no começo? Ó, tem embreagem, tem freio, aí o pé, quando você acelera, você vai tirando a embreagem, quando você passa a marcha, não se esqueça de apertar a embreagem, mas quando for frear também, mas aí você tira quando for. O cérebro do cara não processa de primeira, ele precisa passar por esse básico, ele precisa errar algumas vezes. E se tratando de elétrica, eu não posso me dar o luxo de errar. Capite? O cara aprendendo a dirigir, ele tem que estancar o carro para aprender. Em elétrica, eu não posso fazer o cara tomar um choque para aprender. Então, esse é o ponto principal. Então eu fiz o vídeo ensinando o básico do básico do básico, fazendo o possível para o cara não errar. Então vou comentar algumas coisas que pode ser que tenha alguém bem leigo que viu o primeiro vídeo que vai gostar desse, porque eu vou comentar as coisas que estão no comentário do primeiro. Vê se ficou confuso. Vamos lá, cadê minha maquete? Eu ia jogar fora, mas por sorte eu guardei. Vamos lá, estou com a minha tomada aqui, eu não vou colocar o terra, porque o terra é sempre do meio, isso é imutável. Então eu vou começar falando sobre o fase e o neutro, que a gente pluga num desses aqui. E eu vou marcar para ficar mais visível. Pegou os 3 dedos, o de cima é o terra, o anelar é o fase. Então fase é esse. O fase vai ser esse aqui. Então quando a gente vira, o fase é esse e o fase é esse. Esse é o neutro. E aqui o fase. Aqui na minha cidade, o fase vem 220. 220 volts. Isso é a tensão, que é popularmente conhecida como voltagem. Mas o correto é tensão, tá? E o que dá a tensão é a diferença de potencial. Então 220 menos 0 dá 220. Só que aqui na minha cidade só tem 220, eu nunca vi 110, a não ser com um transformador. E olha que curioso, se você colocar 2 fases, as duas com 110, então vamos supor que isso seja fase, e aqui seja uma outra fase, por exemplo, a diferença de 110 para menos 110 vai dar 220. Então, em São Paulo, por exemplo, isso eu já vi, os caras têm um sistema trifásico, passando 3 fios com 110, eles colocam 2 para fazer 220, e em outra tomada eles colocam um só e o neutro para fazer 110. Então ele fica com 2 tomadas lá de 2 tensões diferentes. E aí eu já vou colocar o meu primeiro argumento. Eu falei no primeiro vídeo que eu acho que o fase deveria ter obrigatoriedade de ser vermelho. Eu vou completar essa minha frase porque eu acho que eu não me fiz claro e também ficou errado. Eu acho que deveria ter obrigatoriedade caso o sistema fosse monofásico. Só tem uma fase, então que ela seja vermelha. Ponto. Ah, Theo, mas aí eu recebi 3 fases, ou então eu quero separar fase por circuito para eu não me confundir, por exemplo, um circuito para o ar-condicionado, outro circuito para chuveiro, outro circuito para o resto da casa, tudo bem. Aí eu acho que deve até ter mais de uma cor por fase. Em vez de ser todo mundo vermelho, porque você não vai saber qual é circuito, você separa. E é o que a norma diz, né? A norma fala que o fase pode ser qualquer cor, contanto que não confunda com as outras. O meu maior incômodo é a cor da fase ser preta ou marrom, qualquer coisa que seja escura que você não consiga ver. Então deveria ter alguma obrigatoriedade, e aí eu tô falando assim, tô jogando meus 2 centavos para nada, porque ninguém vai ver isso mesmo. Por que não a obrigatoriedade de ter cores chamativas? Laranja, amarelo, vermelho, cores que quando o cara bate o olho ele sabe que ali representa o perigo. Ou que tivessem brasileirinhos com vermelho, sei lá, vermelho e branco, japonesinhos, ou vermelho e preto, esportezinhos, sei lá. Ou seja, fios ou cabos com dupla coloração, em que uma das cores seja vermelha e você teria essa variedade por fase. Eu sei, é óbvio, as fábricas iam estilar, porque elas iam ter que ter uma injetora com a cor de plástico diferente, já basta o brasileirinho.
É só uma ideia, tá, gente? Só tô jogando lenha aí na fogueira pra vocês discutirem aí embaixo. Até porque eu nem sei se as fábricas fabricam com a quantidade de cores suficiente para você separar os circuitos. Já pensou? Mas eu acho que no mundo ideal, qualquer fio que tivesse vermelho com outra cor poderia ser fase e você separava essa outra cor por circuito. Só uma ideia, tá? Tô viajando aqui na batatinha. De qualquer forma, o importante é isso, que independente de como seja o seu sistema, isso aqui é um sistema bifásico, se o neutro tivesse aqui, seria um monofásico, mas não importa. Independente de como é a sua instalação, a lógica é a mesma. O pontinho que tiver aqui, você liga para cá. O pontinho que tiver aqui, você liga para cá. E o pontinho que tiver aqui, você liga para cá. Você não precisa entender sobre circuito, não precisa entender sobre monofásico, trifásico, motores que são 220/380, você não precisa saber nada disso. Não é a hora agora. Se você é leigo, tudo que você precisa fazer é conectar as tomadas iguais e fazer a conexão delas iguais. Acabou-se. Você não precisa nem saber qual é a fase. Capite? E aí só para você ver como as coisas podem complicar. Comentaram isso também e eu acho válido. Theo, eu gosto de colocar a tomada invertida. Fazer isso aqui. Percebam que aqui os terras, os dois estão para o meio. Esse terra está apontado para cá, enquanto que esse terra está apontado para cá. Aqui não, os dois terras estão apontados para cima. Então quando você pega uma tomada dessa, por exemplo, perceba que o terra está para cima e você vai conectar assim, ó. Desta forma. E aí caso você tenha uma segunda tomada, você consegue inverter e colocar assim. Só que isso é um caso muito específico, porque o cara precisa ter duas tomadas que são desse jeito para se encaixar assim, naquele ponto, e óbvio, o cara entendendo o básico, ele vai bater o olho e falar, pô, eu devia ter invertido essa tomada, ele vai inverter. Só que, obviamente, quando você inverter aqui, significa que esses fios de trás também se inverterão, você vai ter que fazer um X. Então deixa eu simular aqui, porque vendo fica melhor. Vamos supor que eu queira fazer o certo. Não, certo é uma palavra muito pesada, porque a outra não está errada. Tanto é que não está errada que a foto do fabricante é assim, ó. E mais de um, viu? Vou colocar aqui do lado enquanto vocês estão batendo papo, porque se você procurar no Google tomada dupla, você vai achar a foto delas instaladas dessa forma. Mas eu concordo que é mais prático você fazer isso, você colocar as duas tomadas para dentro. Dessa forma, caso você tenha dois aparelhos que a conexão seja dessa forma, um não fica batendo o outro. Você não tampa uma tomada porque a outra está com terra para cima. Isso é o comum, tá? Poxa, não é possível, não tem mais nenhum aparelho aqui perto que tenha essa tomada. Vocês vão ter que confiar em mim, tá? Toda vez que você tem uma tomada, um aparelho que seja nesse jeitão aqui, o terra tá para cima, nunca tá para baixo, tá certo? Então na hora que você instala isso, já para garantir uma segurança de conforto, não é segurança elétrica, tá? Segurança de conforto, significa que aqui atrás você vai ter que inverter. Pô, eu apaguei o fase? Apaguei, ó. Este fase aqui. Ou seja, agora os fases estão invertidos, eu vou ter que fazer um X aqui e depois com o neutro eu vou ter que fazer um X do outro lado. Cara, para quem mexe com isso, para quem faz isso no dia a dia, para os eletricistas, isso é o básico do básico do básico. Mas para quem está aprendendo não é, confia em mim. O cara ele vai se perder só quando eu disser que ele tem que fazer um X com os fios. Mas agora vocês estão entendendo o motivo de fazer isso. E aí se o cara tem um sistema bifásico, ele vai ter que inverter as fases também, ou seja, se a fase for a mesma cor, ele vai ter que usar a imaginação. Estão entendendo onde eu quero chegar? Joia! Dito isso, eu quero comentar outra coisa com vocês. Eu vou tirar a fita isolante só para ficar mais fácil da gente conversar, mas lembre-se, nunca pode estar sem a fita isolante, tá certo? Isso aqui não pode estar exposto desse jeito. Você não pode ter um fiozinho desse assim, sambando dentro da sua caixa de passagem, porque se ele tocar em outro, você vai ter probleminhas. Eu vou abrir aqui para facilitar a minha visada. Vê só, esse cabo
ele é composto de vários filamentos. E para você fazer a energia passar, basta que você tire um deles e toque-os de uma forma bem sutil. Deixa eu colocar alguma coisa branca para ficar mais visível. Pronto, basta você tocar. O problema é que na hora que você faz isso, a área de contato é muito pequena. O que vai acontecer? Nesse pontinho de contato, ela vai esquentar, o fio vai esquentar, e aí ele pode derreter e soltar, ou na pior das hipóteses, ele vai pegar um fogozinho ali e derreter a capa plástica, se derreter a do vizinho, que seria o neutro, aí eles fecham o contato e vai ter aquele bzz, a caixa queimou, vai sair aquela faísca preta, por sorte o disjuntor dispara e depois você vai lá ver o que aconteceu. Então, esta emenda desses fios não pode ser uma coisa cebosa. Você não pode simplesmente pegar aqui e dar uma enrolada de leve, achando que isso aqui é o suficiente para manter contato. Não é à toa que para cada corrente, estou falando aí de 10 A, 20 A e tal, a bitola do fio tem que ser maior, porque você tem que garantir o contato. Então, uma das formas da gente garantir é, por exemplo, você enrolar, e aí cada um vai enrolar de um jeito, e eu sei que vai ter umas discussões aqui. Eu gosto muito de fazer isso, ó. Separar, por exemplo, metade para um lado, metade para o outro, fazer um cruzamento aqui e enrolar eles individualmente. Só para garantir que eles não vão soltar, porque aí depois você junta tudo e gosto de dar um apertão. Eu gosto de usar o alicate aqui para segurar e dar um aperto. Depois eu isolo isso. Existem uns dispositivos que fazem isso automaticamente, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Ok. Dito isso, toda vez que você tem uma emenda de um fio, ali é onde vai ter o ponto de maior perigo. Então, esse tipo de emenda eu já tive problema. De não ficar muito bem apertada, pegar um eletricista ruim, e aí o negócio tocou fogo, depois eu fui lá, tive que refazer, aí eu usei uns dispositivos de emenda, uns da Vago, eu vou mostrar aqui. E onde é que mora o perigo? É quando você acumula corrente num determinado ponto. Então, vou dar um exemplo aqui do que você não deve fazer, tá? Isso aqui é não deve fazer. O que você não pode é fazer isso. Eita, desculpa, aqui tá solto, tá? O que você não pode é fazer isso, ou seja, o neutro e o fase vêm para um lado e você faz a emenda na própria tomada. Por quê? Esse fio vai vir de um lado e depois vai continuar para o outro. Então, todas as correntes das tomadas que ficarem daqui para lá, vai chegar aqui nessa emenda, vai supercarregar. Então, para isso aqui ter um problema, é ali e já volto. Para evitar isso, o que a gente faz? Deixa eu tirar isso aqui. O fio aqui dentro passa direto e essa ponta vem emendando aqui. Então, esse vai emendar aqui e esse vai emendar aqui. Ou seja, a corrente toda vai vir por aqui e dessas duas vem só para cá. E esses polos, eles aguentam 2, 3 tomadas, não tem problema nenhum. Então aqui um filtro de linha, ele chega num ponto e aqui ele sai derivando, de cada tomada dessa vai derivando para outra. Então não é um procedimento perigoso. Tanto é que os fabricantes não proíbem, a norma não proíbe, e ainda tem os 2 bornezinhos exatamente para poder você fazer essa expansão para o vizinho. Só que algumas pessoas, e eu entendo o ponto de vista, elas preferem derivar direto da rede, ao invés de fazer isso para o vizinho. Eu entendo a lógica, mas eu particularmente não gosto. Veja, isso é uma questão pessoal, tá? Isso não é questão de gambiarra, ou é ilegal na norma, ou o fabricante proíbe, não tem nada disso. É só uma questão de opção, e não existe certo e errado neste caso. Por que que eu não gosto nem de fazer, e também não gosto de ensinar assim? Vários motivos. O primeiro é que você vai ficar com mais fio dentro da caixa. E aí na hora que você está fechando a caixa, forçando os fios, um esmaga o outro, para poder alguma coisa entrar em contato, é ali e já volta. Então eu não gosto por causa disso. Outro ponto é que essa emenda aqui, ela tem que ficar muito bem feita, ela tem que ficar muito apertada. E não é incomum você ver
coisas mal feitas ali, que o cara apertou pouco, não teve habilidade com alicate, não tinha um alicate na hora e acabou pegando fogo. Veja, eu já tive problemas nesta emenda. Deu bzz lá e o disjuntor disparou. Mas nessa emenda eu nunca tive. Eu sei, pode ter sido sorte, pode ter sido coincidência, qualquer coisa do tipo, mas nunca tive. Por quê? As tomadas de antigamente, normalmente era um parafuso, que esse parafuso ele apertava ali de qualquer jeito, e vários fios desses ficavam para fora, não fechavam o contato direito. Mas hoje em dia isso aqui é uma lingueta, deixa eu tirar aqui tudo. Isso aqui é uma linguetinha que ela achata o fio por inteiro. Então se você conseguir colocar todos os fiozinhos aí dentro, tá beleza. Você conseguiu fechar todo o contato sem muita dor de cabeça. Só que antigamente tinha uns caras que faziam serviços cebosos, aí o cara vinha aqui, pô, não tô conseguindo colocar tudo isso, aí ele pegava uma parte dos filamentos aqui e cortava para ficar bem pouquinho, e esse pouquinho conseguia entrar. Ou seja, ele gerou um elo fraco ali na corrente. Não adianta nada você ter um fio de 2,5 se na hora do contato ali só passa um. É ali onde vai esquentar, é ali onde vai ter resistência. Então, para isso que existem os terminais tubulares. Eu, infelizmente, não tenho nenhum aqui, mas eu vou deixar uma foto de um terminal, que é um procedimento que você pega esses fiozinhos, junta e coloca o terminal para o terminal ficar uma ponta reta, dura, e você colocar na tomada sem precisar estar organizando esses fiozinhos. De novo, volta para o meu primeiro argumento. Eu queria fazer o negócio o mais simples possível. Imagina que eu digo para o cara, para você fazer a instalação da tomada, você vai precisar de um terminal tubular, vai precisar de um alicate crimpador, vai precisar deixar tanto de fio exposto, aí começa, sabe, o cara não, é complicado demais para mim, ele não vai nem se aventurar porque ele acha que é muito difícil. E a norma não proíbe, nem obriga colocar os fios diretos ou colocar com terminal. Então, que isso fique bem claro. Então, ao usar um terminal tubular, fica mais bonito? Fica mais profissional? Também fica. Fica mais fácil de você encaixar ali na tomada e apertar? Também fica. Mas não é que fique mais seguro. Se o cara colocar todos os fiozinhos ali para dentro, os filamentos, vai ficar do mesmo jeito. Ok, e o último ponto, depois eu vou ver se eu lembro de mais algum, é que tem a emenda. Que essa emenda, como eu disse, você tem que apertar com um alicate. E nem sempre o cara tem habilidade, conhecimento, ele não sabe quanta força ele tem que botar ali. Então existem uns dispositivos que servem para deixar a sua vida mais prática. Eu tenho aqui em algum lugar, cadê? Esse provavelmente é o dispositivo mais famoso e o queridinho dos eletricistas, chama-se Vago. Olha que legal, ele tem duas alavanquinhas. Então você vai fazer uma emenda, é só colocar o fio de um lado, fechar, colocar do outro e fechar. E aí você tem uma emenda segura. Então, e por que você não mostrou isso no primeiro vídeo? De novo, eu queria fazer o mais simples possível. Esse terminal não é tão fácil de achar, eu não sei qual é a cidade que você mora, aqui mesmo eu só encontrei em uma loja de material de construção. Também não é muito barato. Também tem vários tipos, esse aqui é um terminal duplo, que é o 221, tem acho que o triplo, se eu não me engano é o 222, tem uns nomezinhos assim. Aqui tem a variação de corrente, esse aqui aguenta até 40 amperes, é isso mesmo? Eu acho que é, não estou conseguindo ler, estou sem meu óculos, mas aqui deve ter, ó, 40 amperes. Então você tem que pegar um modelo que seja compatível com, ou compatível ou superior com o que você quer, né? Se é a tomada de 10 ou de 20, isso aqui eu usei para o chuveiro. E o pior é que existem muitos desses falsificados que não aguentam 10 nem 20 amperes. Então eu já vi instalações que o cara não achou o vago, comprou um pirata, aí colocou e acabou dando problema exatamente naquele ponto lá, derreteu o conectorzinho. Ou seja, eu vou ensinar um negócio para deixar mais seguro, o cara não encontra peça, compra um similar, compra um falsificado, e eu acabo piorando a vida dele, deixando menos inseguro. Então eu volto para o primeiro ponto, eu queria se ensinar o mais simples possível. Bom, enfim, eu sei que provavelmente vai ter muito comentário aqui embaixo,
tá? Volto a repetir, eu não sou profissional disso, não é minha área, mas eu gosto de ensinar, e principalmente essas coisas básicas para quem não foi familiarizado com isso desde criança, ou não é do mundo dela. Imagina que alegria, você, pô, tô com um probleminha aqui que eu sempre quis resolver e agora eu sei desligar o disjuntor, colocar uma tomada a mais e resolver o meu problema com R$ 15, que é o preço do módulo e a tampa. No mais é isso, eu tô esperando um monte de comentário de vocês. Acho que deve ter mais comentário, mas esse vídeo já vai ficar muito longo. Qualquer dúvida, eu respondo aqui nos comentários. E um abraço do tio, e desculpa pelo monólogo.